Graça, né? Graça e paz para todos, Amém. em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma confissão. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos no nome de Jesus por estar aqui mais uma vez, nessa noite, reunidos como igreja, Senhor. Queremos te agradecer por tudo de bom que tem feito por nós, pelo pão de cada dia que tem nos dado, pela tua graça bendita, pelo trabalho, pela segurança, pelos livramentos. Você tem sido muito bom conosco, ó Deus. E peço agora, Senhor, que você possa abrir nosso entendimento, o entendimento daqueles que vão ouvir a tua palavra, e ela está aqui diante de mim, e que ela seja, Senhor, uma bênção para todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos falar hoje, nessa noite, né, um assuntozinho que eu já vinha tocando também já nessa palavra. Falei até com o nome dele é Hélio, né? Seu Hélio estava preocupado com isso também. E uma moça lá no canal, ela fez essa pergunta para mim, uma menina, e ela se sentiu muito liberta, né? Completamente liberta, ela se sentiu, depois que a gente conversou sobre isso, porque ela acreditava também que tinha sido por causa dos seus pecados e por causa dela que Jesus tinha morrido. Então, o tema do nosso assunto dessa noite vai ser: quem matou Jesus? Quem foi ou o que foi que matou Jesus? Então, assim, é um tema bem aberto, aonde abre-se um leque, né, de pensamento. Por quê? Isso foi o que nos foi ensinado por décadas, né, por anos. Eu mesmo também cria e aprendi assim, que Jesus morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. Ele morreu pelas nossas transgressões. Então, se toma logo esses versículos que vamos ver, né, para dizer que aí está o motivo pelo qual Jesus morreu, que foi pelos nossos pecados. E vamos ler os versículos mais comuns que são usados, mas que as pessoas não entendem que essas passagens, elas não têm relação conosco hoje, e sim com eles lá naquela época, antes da cruz, e até depois da cruz, no ano 70. Né? Vamos ler, né? Aí, amado, Isaías, vamos colocar Isaías aí, capítulo 53, que é um capítulo muito conhecido, e é onde o sistema e as pessoas tomam para dizer que ele 53, capítulo 53, e versículo 1, aí mesmo está preciso. Então, o sistema religioso, as pessoas, eles tomam esse versículo aí, essas passagens que nós vamos ler, para provar, para mostrar que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Mas como? Como ele levou os meus pecados, se eles, os nossos aqui, ele foi perdoado, nós fomos justificados na cruz, perdoado, o pecado foi tirado. Então como é que ele levou os meus? Não pode, entendeu? Ele levou daqueles que estavam debaixo da lei, debaixo do jugo da lei, ali na velha aliança, eles pecavam, eles tinham as transgressões. Então, foi essas transgressões, esses pecados, que Jesus carregou, levou sobre si. Mas nós vamos ver quem foi que matou ele. Quem foi que matou Jesus? Quem foi mesmo que matou? Nós vamos chegar. Então vamos ler. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? De 1 ao 6. 2. Porque foi subido com um renovo perante ele e com raiz numa terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
experimentado nos trabalhos, em sofrimento, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. 4. Olha aqui agora, olha aí, presta atenção. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Essas transgressões aí que ele está falando são as transgressões da lei. Então nós transgredimos a lei, e ele foi ferido por causa dessas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Quem tem iniquidade aqui, diga ai. Então, como que pode ele ter levado minhas iniquidades? Nossas dele. A nossa é dizer, a minha, a do meu povo, dos judeus. Dos judeus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, o castigo que nos traz a paz. Como que poderia o povo de Israel ter paz? Se cumprisse a lei. Se cumprisse a lei, teria paz. Como eles não cumpriam a lei, então não havia paz interior. Eles sempre estavam com problema dentro de si. A sua consciência sempre pesava. Cometiam um erro, uma transgressão, tinha que matar um boi, tinha que matar um cordeiro. Eles estavam sempre com problemas espirituais. Eles estavam sempre sentindo essa culpa, porque a lei fazia isso. Olha, você está culpado, você é culpado. Então, ele levou sobre si essas culpas. Tudo isso ele levou. E o castigo que traz a paz para o povo, que era o cumprimento da lei, ele tomou sobre si. E quando ele morreu na cruz, quando ele estabeleceu e disse está consumado, então a paz chegou. E o castigo, o que Deus requeria para o castigo foi dado, foi cumprido. O que Deus requeria para cobrir, para definitivamente a paz chegar para eles, Jesus cumpriu. Então o castigo que traria a paz para eles, Jesus cumpriu, e essa paz chegou. Ao ponto que quando ele ressuscitou, ele chegou e disse: a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então ele disse: a minha paz eu vos dou, porque essa paz chegou para eles, para Israel. Então vocês, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, está vendo? Olha, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Você é ovelha? Não. Nós não somos ovelha. Então, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí as pessoas podem dizer o quê? A iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Ele fez cair sobre si. De todos nós a iniquidade. Então a igreja tem iniquidade? De nós todos. Não pode. Esse todos nós, essa iniquidade de todos nós aqui que ele está falando, que recaiu sobre ele, foi a dele, dos judeus, daqueles que estavam naquela velha aliança no Velho Testamento, dos judeus. Não tem nada a ver com a igreja gentílica, não tem nada a ver conosco, tem a ver com eles, né? Vamos dar um pulo para o versículo daí, amado, o versículo 10, está no 6, né? Passa aí, que chega no 10, 8, 9, 10, aí, passou, medo nervoso? Ô Glória, já se faz, mano. Cadê o amado? Vem aí, né? Então, olha aí, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. 11.
verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Olha só, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque foi um sacrifício, né, que deixou Deus satisfeito pelo povo de Israel. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O 12. Por isso lhe darei a parte de muitos. Por isso lhe darei a sua parte, a parte de muitos. Note que ele está sempre falando muitos, ó. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de quantos? Ele levou o pecado. Mas por que ele não levou o pecado de todos? As pessoas entram aqui na eleição. E entram na eleição e dizem assim: ele não levou de todos porque só era um grupo de pessoas eleitas que ele veio morrer e salvar, levar o pecado, morrer e levar suas transgressões. Então, ele levou o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores, de muitos, não de todos. Então, você pode tomar isso como questão de eleição, mas não é. Não foi. Ele levou o pecado de muitos. Por que ele não levou de todos? O nosso tema nessa noite é: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Ou o que, ou pelo que ele morreu? O tema dessa noite é esse: quem matou Jesus? Então, ele levou de muitos, mas por que não levou de todos? Por quê? Quem pode dizer? Por quê? Mas não é o do irmão, não. É não. Nesse que está aqui o seu? E estou vendo ele aqui, não é ele não. É o do amado, deixa eu dar um. Então, responda. Porque Jesus levou o pecado e as transgressões de muitos e não levou de todos. Não, porque o nosso ele não podia levar. Você tem pecado? Quem tem pecado aqui, diga ui. Quem está cheio de transgressão aqui, diga glória a Deus. Olha, glória a Deus que está cheio de transgressão. Então, ele não podia levar o meu. Eu não tinha nenhum para ele levar. Eu não era transgressor, eu não fui transgressor, eu não sou transgressor, eu não tenho pecado. Como então ele poderia levar sobre si os meus pecados? Por isso que diz, levou o pecado de muitos. Quem são esses muitos? Os da lei, os judeus, aqueles que até o ano 70 ainda a lei tinha domínio sobre eles. E eles eram considerados transgressores, porque quem era um pecador? Era uma pessoa que transgredia a lei. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, quem transgrediu a lei? Foi o irmão que transgrediu a lei ou foi os judeus? Os judeus. Ele não transgredia a lei, porque a lei, a Bíblia diz que nós gentios naquela época éramos pessoas sem lei. Pessoas sem lei. Lá naquela época a gente era sem lei. E hoje? Nós somos sem lei? Continuamos sem lei? Não, porque nunca teve. Também não. Nós temos uma lei hoje e temos que amar ela e respeitá-la. Qual é a nossa lei? A lei do Espírito e da vida. Essa é a lei que os gentios que nós temos. Entendeu? Então, a lei do Espírito e da vida, essa é a nossa lei hoje. Lá não tínhamos. Havia uma lei, mas nós não praticávamos ela. Não era para nós. Qualquer um que quisesse praticar a lei dos judeus sendo gentil, o que, é que tinha que acontecer? O que? Tinha que passar a navalha, tinha que circuncidar. Tinha que ir lá e cortar lá o crepúsculozinho. Então, quem não quisesse, ficava sem ter os benefícios da lei dos judeus.
Então havia uma lei, mas os gentios estavam sem lei. Quando veio a nova aliança chegou e nos presenteou aos gentios com o direito, nos presenteou com a graça, com essa bendita graça, e aqueles lá que foram beneficiados, eles vieram, mas nós somos sem lei, nós não temos lei, nós não precisamos da lei dos judeus, porque a lei dos judeus não servia, era fraca, era doente, matava, e quem estava debaixo dela estava debaixo de maldição, porque não havia condição de você completar os 613 preceitos. Então aí nós éramos sem lei. Vamos continuar sem lei? Não. A graça tem a lei do Espírito e da vida. Essa é a lei. Por isso que nós gozamos maravilhosamente desse Espírito, dessa vida, dessa liberdade que nos foi dada, né? Então, está explicado aí o porquê. Então, quando nós pensamos naquele dia, você já imaginou, você já parou para imaginar, ficar pensando no dia que Jesus morreu, na crucificação, o que ele passou, o que ele sofreu, coroa de espinho, lá na cruz, o sangue derramado, cortado, suas mãos furadas. Então muitas vezes a gente se pega pensando naqueles dias. Tem gente que chora. Eu mesmo já chorei muitas vezes. Já chorou, amado, alguma vez? Pensando na crucificação, no que Jesus passou por você? Nunca? Verdade, meu coração quase saiu. Ô, homem ruim! Amado, o senhor já derramou uma lágrimazinha já pensando naquele dia em Jesus, no que ele fez para o Senhor, no que ele sofreu na cruz, né? Já? Eu nunca nem pensei. Nunca pensou nessa questão? Ô homem mais, ô homem que dá. Meu amigo foi mais sincero, Eu já pensei, mas nunca chorei. Olha, ô homem mais ruim ainda. Esse aqui só pensou. Esse pensou e não chorou. Não sei, é normal, espero, tem que participar. Então assim, eu confesso, irmão, que eu chorei muito já, muitas vezes. Meu coração ficou partido. Até pregando em igreja, como preguei em igreja, em muitos lugares eu preguei, e eu pregava no tema de aquele dia no Calvário, hein? Eu pregava no azeite, irmão, era no terra na mandaia, e a lágrima descia, eu chorava, a igreja chorava também. Profundo agora, agora na graça. Mas eu sempre achava que tinha alguma coisa fora meio Mas é assim, Maria, o que eu quero falar é o seguinte, é que a gente pessoalmente, a gente está em casa sentado, em algum lugar, como cristão, a gente começa a pensar assim no que Deus fez por nós, às vezes está lendo a Bíblia, você está lendo exatamente em Isaías e tal, do que ele passou, e a gente se imagina assim, dizendo, quanto ele sofreu, né? Quanto ele pagou um preço por mim. Quantas vezes ele já disse isso por aí também? Que ele pagou um preço por mim. Não, o castigo que trouxe a paz, o pecado que estava sobre ele não eram os meus, não foi os seus, não foi os meus, mas sim os dos judeus. E nós não somos pessoas sem lei, nós temos uma lei, uma abençoada lei, bem mais sublime e melhor, maior do que aquela lei escrita em pedra, que foi dada aos judeus. Então nós sentimos, às vezes nós nos alegramos, às vezes nós choramos, e a gente se sente triste, a gente chora, porque a gente começa a pensar, eu não era salvo, eu estava no mundo, eu estava perdido, e ele me resgatou, ele foi me buscar no mundo, ele me salvou, e eu sou grato. Então a gente começa a ter esse sentimento e ficamos muitas vezes alegres. Quando nós pensamos que nossos pecados foi quem matou ele e que ele sofreu por causa de mim, por causa de nós, então vem uma tristeza e a gente termina até chorando. Esse sentimento, e foi por minha culpa, foi por minha causa, meus pecados, e que ele foi morto, Não tem, como é que ele lembra? Ele subiu em regiões celestiais. Ele desceu, Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se no banco de réu pelos pecados meus. Olha que lindo! Mas é verdade isso conosco? É claro que não. Se eu estivesse vivendo lá antes do ano 70, eu cantasse esse hino,
Amém, é verdade. E olha lá, eu tinha que ser judeu para cantar esse hino. Viu? Se eu fosse gentil ou de algum outro povo, não valia, porque ele não veio morrer pelo gentio. Ele não veio morrer. Ele morreu pelo seu povo, pelos judeus, por causa daquela lei. Esse foi o preço. Agora, quando na cruz ele conquistou morte, ele conquistou a vida, ele conquistou a sepultura, conquistou a chave, ele conquistou tudo. Então ele pegou aquilo que ele conquistou e deu para nós. E deu para nós. Nós gentios, ele deu, toma, é seu. Não, mas não é para os judeus, não, eu quero lhe dar. É de graça, é a graça e é de graça. Tome, e nos deu, sem mérito nenhum, sem merecimento algum. Não é porque jejua, o pastor, o que é que seja. É sem mérito algum. Tome, é seu. E ele deu esta salvação bendita, essa glória bendita, essa graça bendita. E nós fomos recebidos, enxertados na videira. O jambuzeiro bravo foi enxertado na videira. E nós passamos a hoje, e todos, a nos alimentarmos dessa seiva, dessa árvore da vida. Estamos ligados nela. E eu digo a vocês, Deus não tem nenhum interesse, em hipótese nenhuma, em cortar galho nenhum, em tirar galho nenhum, porque nós produzimos para Deus frutos espirituais. Os judeus produziam frutos de obras materiais, mas a igreja produz essas obras espirituais, preparadas por Deus mesmo. Não é obra que você preparou dizendo assim de noite, amanhã eu vou fazer uma obra espiritual. Não, Deus já tem essa obra preparada para você fazer. E nós fazemos porque nós estamos fazendo essas obras, que são obras preparadas por Deus para nós. Amém? Então nós ficamos tristes, mas não foi você ou nem eu que matou Jesus Cristo. Vamos ler. Vamos lá, mano. João capítulo 19, versículo 15. O livro histórico, amado, de João. Aqui em cima, no azul, na parte azul. Isso, amado. 19, versículo 15. Este lá, amado. Deu um S. Isso. Agora, versículo 15. Bingo! Agora, isso. Mas eles bradaram. Olha, preste atenção agora que você vai ver quem foi. Olha, não foi os meus pecados. Não fui eu que matei Jesus. Não foi os meus pecados. Não foi a nossa transgressão. Porque nós não temos. Foi perdoado, foi retirado completamente. Então quem foi que matou Jesus? Quem foi? Então vamos ver quem foi que matou Jesus. Quem foi? Que não foi você, não fui eu, foi alguém. Vamos ver. Mas eles bradaram: tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos. Olha só, disse-lhes Pilatos. Será que existe algum governador, presidente aí chamado Pilatos? Não tem, né? Pilatos, ele viveu há quanto tempo atrás aí? Quantos anos? Em que tempo foi que Pilatos viveu? Em que século? Em que geração? Faz tempo, não faz? Então, quem disse foi Pilatos que falou: hei de crucificar o vosso rei. Responderam quem? Os principais do quê? Ainda tinha sacerdote ainda. Olha só quem foi. Eu tenho nada a ver com isso não. Olha aí. Porque o castigo foi grande para quem fez. O castigo foi grande para quem matou Jesus, para quem fez o negócio. Então olha aqui. Responderam, Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Olha aí. E você indo lá para a cidade adorar César, né, rapaz? Não, pai.
Ninguém quer vir aqui para a graça, né? Ninguém quer vir aqui para o trabalho, ninguém quer vir aqui se reunir como igreja, porque está debaixo do jugo de César. Olha, irmão, César aqui, sabe por que os sacerdotes disseram, não temos rei senão César? Porque havia um culto ao imperador. Os judeus, eles eram devotos também. Muitos deles praticavam o culto ao imperador romano. E os sacerdotes, que a Bíblia chama em Apocalipse de falso profeta, que eram os sacerdotes junto com a lei, era o falso profeta, era o sacerdote, que foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que o sistema religioso chama de inferno, um lugar, não é? O lago de fogo e enxofre era Jerusalém incendiada, virou um lago de fogo, e os sacerdotes, eles morreram todos queimados lá. Uns morreram com espada, outros morreram degolados, outros morreram queimados, morreram dentro daquele lago de fogo ali e enxofre. Então, os principais dos sacerdotes disseram, não temos um rei senão César. Vamos ver se tem outro versículo para nós ler? Vamos lá, Lucas, amado. Dá o mestre, ao lado de João. Lucas, capítulo 23, versículo 21 e 22. 21. Mas eles clamavam ao contrário, dizendo, crucificam, crucificam. 22. Então ele, pela terceira vez, lhe disse, mas que mal fez este? Não acho nele uma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. 23. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e os principais sacerdotes, fizeram o quê? Então quem matou Jesus? Os sacerdotes. E os fariseus. Foi mais um? Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículo 22 até o 25. Olha, eu estou mostrando para os irmãos os 3 livros onde está relatado o fato de quem foi que matou. E nós vamos ver depois Paulo falando isso em graça. Disse-lhe Pilatos, já é Mateus, livro histórico de Mateus. Disse-lhe Pilatos, que farei então com esse Jesus chamado Cristo? O que é que eu vou fazer com esse rapaz? Que é o Jesus que chamam Cristo. Disseram-lhe todos nós, foi você que disse isso aqui? Foi, irmão Antônio, o senhor que falou? Todos disseram. Estava com uma idadezinha legal, né, irmão? Se fosse o hoje. Disseram-lhe todos, seja crucificado. Olha só quem foi que matou. 23, amado. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? Mas eles querendo matar, querem matar Jesus. Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando, olha só, olha aqui, para quem toma água para querer lavar pecado, né? Essa semana uma mocinha, um casal, estava feliz da vida. Eu estou indo lá para Gesso, está indo para Gesso, falei que ela Gesso, hoje é batismo lá, eu vou me batizar. Novamente, já batizou 5 vezes a senhora, minha amada, vai de novo. Mas dessa vez é definitivo, né? Como também era das outras vezes, mas nunca foi definitivo, né? Foi se batizou lá em Gesso, o ponto do casal. Aí, vê o que diz aqui. Quanto mais Pilatos, vendo que não aproveitava, não tinha resultado, então viu que o tumulto crescia. O que foi que ele tomou? O sangue de Jesus ou tomou água para se lavar? Olha o que ele disse. Lavou as mãos, todo mundo se lavou. O que Pilatos estava querendo dizer? Dizendo, eu sou inocente do sangue desse justo. Aí então as pessoas vão no batismo se batizar nas águas, e chegam lá, se batizam, e quando saem das águas dizem assim, eu sou inocente agora. Eu não tenho mais pecado, não tenho culpa, não tenho erro, não tenho mais nada, eu estou limpo.
batismo nas águas. Pilatos fez isso. Pilatos lavou as suas mãos, querendo tirar. Ele disse a Jesus, Pilatos disse a Jesus: não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? Então, se ele tinha esse poder para fazer isso, ele lavou as mãos aqui dizendo: eu não tenho, eu sou inocente, eu não tenho culpa. Como se você tem o poder, tinha o poder para fazer, para soltar ele e não soltou? Entendeu? Porque foi o negócio? Então, eu estou inocente do sangue desse justo. E ainda reconheceu, dizendo, desse justo. Pilatos sabia que Jesus era justo. E considerar isso. Aí olha o que eles dizem. Está aí, amado, 25. E respondendo todo o povo de Camaragibe. O povo do Brasil. Era esse povo? Não. Claro que não. Disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Oxe, não era água? Pilatos não estava com água? Porque eles disseram: derrame essa água sobre nós, irmão. O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Veja que decisão louca. E quem foi que matou Jesus? Foram os judeus, foram os sacerdotes, foram eles. Olha o que Paulo diz. Vamos lá, amado. 1 Coríntios, capítulo 2. A gente tinha treinado até nele mesmo, em Coríntios, né? 1 Coríntios. Está aqui não, aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 e 8. Olha o que Paulo diz sobre quem foi que crucificou Jesus. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 8, amado. A qual nenhum dos camaragibenses reconheceu ou conheceu. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca o quê? Crucificariam o Senhor da glória. Olhem bem, os príncipes deste mundo. De qual mundo? Do nosso, desse aqui agora? Não. Lá daquele mundo de Israel. Que eles, Paulo está dizendo quem foi que crucificou. Vamos ver mais ainda depois. Atos, amado, coloca aí. Estamos concluindo, irmão, foi um pouco. Vamos lá, Atos capítulo 3, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei, isso aqui é Pedro pregando, falando, naquele dia que desceu, no final dos tempos, no final dos últimos dias, quando estava pregando lá, Pedro disse: e agora, irmãos? Isso Pedro. E agora, irmãos? Pedro estava chamando os gentios de irmãos judeus, né? Eram judeus. Eu sei que fizeste por o quê? Por ignorância. Como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca dos profetas, de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Não, a gente está em 18, né, amado? Isso, 3. Eu acho que a casa está no som. Bota para 17. Mas agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Que eles fizeram o quê? Que eles mataram. Dá essa aí, amado. Vai para o 13, capítulo 13, versículo 27. Não, deixa no 3, vai no 3 lá, irmão. No capítulo 13, versículo 27. Olha, por não terem conhecidos a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, olha só, os que habitavam aonde? Jerusalém. Em Jerusalém,
e os seus príncipes. Não fomos nós, irmão, não foi ninguém do Brasil que fez isso. Não foi ninguém do Brasil. Então, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os domingos. 3 vezes aqui na semana a gente lê. Todos os sábados. Então, cumprindo as vozes dos profetas que eles liam todos os sábados, eles pegavam a lei lá e liam. Então eles mesmos foram lá e mataram a Jesus Cristo. Eu não sei se eu tenho um versículo aqui no capítulo 7. Tem um Atos, posso lembrar? Atos 7. Capítulo 7, versículo 51. Esse não tem como você não saber. Esse é o versículo matador mesmo. Olha, qual que diz? Em Atos 7 fala de Estevão, o rapazinho, diácono, que era diácono Estevão, que falou a verdade na cara do sumo sacerdote, daqueles fariseus, falando, é o capítulo 7 todinho, boa parte do 8, ele falando acerca ele traçou toda a história de Israel para mostrar. Olha o que ele disse aqui: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós quem? Vós, nós? Do qual vós, vocês, eu? Não. Do qual vós, ele estava falando para os sacerdotes. Estevão estava falando para os sacerdotes. Ele foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio era os juízes, os que julgavam, formado pelos sacerdotes. E eles julgavam, os juízes, eles julgavam. Então estavam lá todos, e a cúpula judaica. E ele disse aqui: da qual vós, agora, no ano de 2021, agora fostes o quê? Traidores e homicidas. Olha quem matou. Olha quem matou Jesus. Não fui eu. Não fomos nós. Não foi você. Dá o 53 aí, amado. Vós que recebeste a graça. Vós que recebeste a lei. A lei. Por ordenança. Olha aí, por ordenação dos anjos, e não aguardaste. Foi você que matou Jesus. Você que recebeu a lei e não guardou. Então, você foi lá, vocês traíram ele e mataram ele. Estevão estava dizendo isso na cara deles. E eles rilhando os dentes, e eles ali ouvindo aquilo, sabendo realmente que eles eram traidores e homicidas, eles mataram a Estevão. Logo depois disso, apedrejado, porque disse a verdade e provou, disse: não fui eu que matei ele, foram vocês que mataram ele. Entende? Então, o que é que a gente pode, que fizeram de bem para a gente? Então, que lição maravilhosa, né? Traidores e homicidas. Nós não fomos ou somos os culpados, de maneira nenhuma. Então, por que não fomos nós? Porque nós não temos esses pecados, nós não temos essas transgressões. Nós somos nascidos sob uma outra condição. Nós somos nascidos em uma outra condição. Não fomos nós que fizemos esse ato. Não fomos nossos pecados, porque de pecados também nós não tínhamos, de maneira nenhuma. Então, o que é que nós podemos tirar de aprendizado, de lição sobre tudo isso aqui, para nós? O que é que está acontecendo hoje, com todo esse contexto que nós lemos aqui na palavra? É que nós temos a graça de Deus. Nós temos a palavra. E o que está acontecendo? Estão matando, estão crucificando nessas sinagogas, nessas seitas, nessas religiões, desse sistema religioso,
eles estão matando, crucificando, destruindo, são traidores da palavra, e homicidas. Eles matam a palavra, eles matam as pessoas que vão dentro dessas igrejas, eles sufocam elas, impõem preceitos da lei, e isso mata. Paulo disse: quando eu revivi o mandamento, eu morri. Por quê? Porque o pecado tomou conta do negócio. Quando eu revivi o mandamento da lei. Então, quando você vai e pratica o preceito da lei, você está revivendo o mandamento, que era o que matava todos eles lá. Então você morre por causa da lei. Então vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Vamos ler mais um versículo para a gente concluindo? 1 João capítulo 3, versículo 8 e 9, fala uma coisa tremenda. Porque foi que não fomos nós que matamos a Jesus. Olha lá. Já, João já falava isso aqui. Capítulo 3, versículo 8 ao 9. Olha, quem pratica pecado é de quem? Do diabo. Como se fosse um ser, né, que existisse, né? Quem pratica pecado é do diabo. Porque o diabo, ele pega desde o princípio. Mas é claro, o homem pega logo, claro que é desde o princípio. É lógico que o diabo, ele peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo tem obra? Então, quais eram as obras do diabo? O diabo com obra para desfazer a obra do diabo? O diabo tem, porque João está chamando a lei aqui e a sua prática de diabo, e dizendo que as suas obras, as obras da lei, desse diabo, que a lei é quem acusava. Jesus disse aos fariseus, disse a eles: vocês pensam que eu que vou acusar vocês diante do Pai? Não, quem acusa vocês é Moisés. Mas quando Jesus disse quem acusa vocês é Moisés, ele não estava dizendo a pessoa de Moisés. Não era Moisés que estava diante de Deus e não era Moisés, era a lei, que Moisés representava a lei. Então ela era o diabo, era quem acusava. As suas obras, está aqui, ó. Jesus veio para desfazer essas obras da lei completamente. Você não precisa levar mais gado, você não precisa mais dar dízimo, você não precisa mais matar ovelhas, você não precisa se sacrificar, você não precisa fazer campanhas, você não precisa de jejuns, porque tudo isso eram obras e práticas desse diabo. Esse diabo aqui é que praticava essas obras, e Jesus veio desfazer as obras deste diabo, da lei. Daí, amado, glória. Qualquer que é nascido de Deus, ele não permanece aonde? No pecado. Ele não permanece no pecado, ele não permanece na lei. Uma pessoa que é nascida de Deus, ele não fica na lei. Por quê? Porque a sua semente permanece nele. Qual é a semente? Nós falamos aqui no trabalho passado. A palavra de Deus é a semente? Ou o Espírito Santo é a semente? Porque a sua semente permanece nele. Se a palavra é a semente e permanece nas pessoas, por que essas pessoas que estão aí não conseguem ver nada? Eles têm a palavra, mas a palavra morta, a palavra sem vida. Porque a palavra está com eles, mas o Espírito está conosco. Jesus disse: a palavra que eu vos falo, ela é Espírito e vida. Então o que as pessoas não querem? O Espírito, porque o Espírito Santo trouxe a graça. Eles não querem, eles querem a letra, eles querem a palavra, porque a palavra remonta eles para a lei, os profetas. A palavra leva você para Gênesis, a palavra leva você para Êxodo, a palavra leva você para Moisés, leva você para os Salmos, leva você para os profetas. A palavra leva você para os templos de Jesus, para os apóstolos e tudo mais. A palavra faz você viajar tudo isso, mas o Espírito te leva para o terceiro céu.
aonde a palavra não pode te levar, aonde a palavra da letra não pode te levar, o Espírito te leva para as profundezas de Deus. E você fica conhecendo coisas que na palavra ele não sabe. Ele não tem a palavra na Assembleia? Tem ou não? Tem. Porque a mesma Bíblia que eu tenho aqui está lá com eles. A palavra eles têm lá. A palavra tem na Testemunha de Jeová? Tem. A palavra tem nos Adventistas? Tem. A palavra está com eles. Você vê? Mas falta o Espírito para dar vida a essa palavra. Então a palavra deles se torna morta. Por quê? Porque não tem o Espírito para vivificar. E por que que o Espírito não vivifica a palavra deles? Por quê? Porque vivifica a nossa aqui. Porque a nossa palavra ela é viva e eficaz, poderosa. E a deles não é viva. Por quê? Porque o Espírito não vivifica essas igrejas, essa palavra lá nelas. Por quê? Porque está fora de época, está fora de tempo. É uma palavra que já foi vencida, é preceito, é rudimento que tem lá. Deus não vai nunca vivificar um rudimento que ele já aboliu. Ele não vai vivificar isso de novo. Então quando você prega e ensina e fala sobre o rudimento da lei, o preceito da lei, esperando que Jesus vivifique isso, não vai. Porque ele não vai vivificar preceito da lei ou rudimentos da lei pregado. Ele vai vivificar, já vivificou a sua palavra, o seu Espírito Santo. Então por isso que em graça, a palavra você vê, vai lá na internet e você vê, uns pregadorzinhos buchudos, velhos, careca, todo coisado, banana, pregando, falando, mas pregando uma palavra viva, que acorda, que desperta, que liberta. A palavra de Deus, hoje faz isso. Liberta completamente a mente das pessoas. Por quê? A palavra que nós temos, ela é viva. É uma palavra que o Espírito Santo, ele opera, ele faz aquela palavra, quando a pessoa ouve, o Espírito faz com que a palavra vivifique dentro dela. E ela acorde, desperte e seja reconciliada com Deus. A palavra faz isso. Então, qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode, olha, quem está dizendo que não pode aqui, ó, não pode pecar. Mas você sabe que eu defini, né? Eu sou pecador, eu sou um pecador, Senhor, eu sou um pecador, entendeu? Eu sou um pecador. Mas na realidade, ela está dizendo que não, você não pode. Você não pode ser. Mas por que eu não posso ser? Porque a semente de Deus está em você. Ah, mas eu sou teólogo, eu tenho a palavra e pega. Não, meu amigo, a semente de Deus não é a palavra, não é a teologia. A semente de Deus é o Espírito. É o Espírito. Se tiver o Espírito, então não pode pecar, porque é nascido da lei de Moisés. Como é que está escrito ali? É nascido do quê? De Deus. Nascido de Deus. Não pode, como é que você vai ser nascido de Deus e vai pecar? Não pode. Se você nasceu da carne, pode, porque Jesus disse a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admirem por eu te dizer, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Então as pessoas entendem que nascer da água é o quê? É a água é o quê? Representa o quê? A palavra. O Espírito, que é o Espírito Santo. Então Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, os judeus nasceram da água, da palavra, mas não conseguiram ter vida. A igreja nasceu do Espírito. Então ela tem vida, porque o Espírito é que vivifica. Nascer da palavra, está aí. Um mundo de pessoas nascidas da palavra, são poliglotas, meu irmão, são sábios na palavra, são pessoas que entendem um adventista, testemunho de Jeová, essas pessoas assim, são eloquentes, teólogos aí, tá aí esses pessoais, mas na palavra, mas não são nascidos do Espírito. Por quê? Porque traz preceitos da lei, traz aquelas obras do diabo sobre si, que são os mandamentos da lei. Deixa eu ver se tem mais outro versículo aqui para nós ler. Tem mais um ainda. Vamos ler, Mateus 21.
versículo 33. Está o Oeste lá no meio de Nervoso, essa cadeira é abençoada, meu amado. Mateus 33. 33. 33, até o 30, até o 43. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Até aí está dando para entender, tá? Ele plantou uma vinha frondosa, bonita, fez um lagar, circuncidou ela, adornou, construiu uma torre lá e arrendou ela para alguns lavradores. E foi embora, ausentou-se para longe, está aí amado, 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Sim? E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Está dando para entender o que é isso aqui? O que significa já? Ele enviou os seus servos, quer dizer, enviou profetas, enviou sábios, enviou pessoas para ir advertir os judeus. Na época dos reis, na época dos profetas, dos juízes, Deus enviando para repreender, para falar com eles. E eles matavam. Vamos lá. O que Estevão estava dizendo. Então, 37. E por último, eles não pode ser. Eu já mandei juiz, já mandei reis, já mandei profetas, já mandei sábios, já mandei tudo. Espera aí, eu já sei agora o que é que eu vou mandar. Ó, por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, eles vão ter respeito, né? Eles vão ter respeito pelo meu filho, sabe? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro da vinha de tudo. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então eles mataram, se apoderaram de tudo, e do templo, da lei, mandava, desmandava, eles se apoderaram de tudo. Olha só o que aconteceu. 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Deixa eu dizer para vocês quem é essa vinha. Essa vinha, você sabe o que é essa vinha? Quem sabe o que é essa vinha que ele plantou? Você sabe quem era essa vinha? Sabe, amado? Essa vinha, ele plantou uma vinha, arrendou, construiu uma torre, isso tudo. Você sabe o que é? Você quer saber o que é isso agora? A vinha era Jerusalém. E a torre? E a torre era o quê? A torre que ele arrendou. Ele construiu uma vinha, fez um lagar, cercou e fez uma torre. O que era a torre? O templo, claro. O templo. E eles mataram o filho, arrendaram, tomaram posse de tudo para ficar para si, para poder, porque do templo saía tudo, irmão. O mundo era regido espiritualmente pelos sacerdotes. Os sacerdotes mandavam, desmandavam em tudo e em todos. Então tá aí. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha, fora de Jerusalém. Ele foi morto fora de Jerusalém, fora da vinha. E o mataram. 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, porque ele era o Senhor, não diz lá, abri o portal celeste e entrará o Senhor. Quem é o Senhor da glória? Quem é? O Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da glória. Então, quando, pois, vier o Senhor da vinha, ele fará aqueles lavradores. O que é que ele vai fazer com esses sacerdotes, com essas pessoas todas que fizeram isso com o filho, com os profetas, com os que lhe foram enviados? O que é que ele vai fazer? Olha aí, 42. 41. Mandou. Então, dizem-lhes, bota para 40 aí, irmão, só para eu pegar o raciocínio.
quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Agora, dizem-lhes eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Isso aqui eu poderia correr lá de Apocalipse para te mostrar a revelação disso aqui, mostrar para você o paradoxo, o que significa. Mas nem precisa, porque olha, ele arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dão os frutos. Acho que são 41 ou tem 42? Deixa eu ver se tem 42. Tem não, 41 mesmo. Então, a outros o que foi que ele fez? O que Jesus falou é tirado de vós do reino, a vinha vai ser tirada, é tirada de vós e dada a outro melhor do que vocês, a outro povo. Isaías, pode aí, amado, Isaías 64, último versículo 1, eu acho que é 64, Isaías, não está anotado, lá no roxo, aí, amado, 64, 64, vê se é 64 ou é 65, acho que é 65, qual é 65 logo? Versículo 1. É esse mesmo. Olha aí. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Quem é esse povo? Quem eram esses? Eram judeus? Não. Eram gentios, éramos nós. Então o que ele fez? Arrendou a vinha. Só que ele não deu mais uma vinha física, ele não deu mais uma cidade murada com pedra, ele não deu mais um templo, uma torre, com sacerdote, com homens reinando, com homens mandando. Deu errado a primeira vez? Vai repetir? Será que você vai, sabendo que você andando com o pneu careca, acontece um acidente, aconteceu um acidente com o pneu careca, será que você vai de novo com o pneu careca viajar? Não, porque você já aprendeu a lição. Peraí, não, vou mudar o pneu aqui, não vai dar não. O freio, não, o meu carro está sem freio. Aí depois, tu vai viajar, mas teu carro está sem freio, tu vai de novo sem freio? Não, eu vou ajeitar, aí você ajeita. Então Deus pegou o reino dele e não colocou mais a sua vinha na mão de homens. Eles estão querendo se apoderar aí hoje, mas não tem como se apoderar da vinha, não tem, porque ela é espiritual. Não tem como o homem se apoderar dessa vinha, meu amado. Ela é espiritual. E outra coisa diz, olha, que vem dar o fruto, tudo no tempo certinho, os frutos vão ser dados a Deus, e nós produzimos esses frutos todos os dias, em todos os momentos, e Deus recebe esses frutos e nos retorna com a sua graça bendita e tem nos abençoado maravilhosamente. Você às vezes está meio assim, está sem um serviço, está sem alguma coisa, aí então vem Deus e dá, sabe por quê? Porque você está fazendo isso agora mesmo, você está produzindo um fruto para Deus hoje. É o que nós estamos fazendo aqui em graça, nesse momento, produzindo esse fruto para Deus. Então com certeza Ele vai nos dar de volta essa maravilha, né? E não tem homem no mundo, ninguém que tire esse gozo maravilhoso. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para os amados irmãos. Vamos orar. E o nosso amado David Devoto teve uma nota boa, não foi, irmão?